A assessoria de imprensa requer muitas técnicas, planejamento estratégico, entre outras características. Mas tem um aspecto que é ainda mais fundamental: o relacionamento, seja com o jornalista de veículo, seja com o seu cliente. Então, como é a experiência de quem começa uma assessoria do zero e, claro, almeja ser grande? Bora ouvir o que as nossas convidadas de hoje têm para nos contar? E quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de dizer sempre a mesma frase: todo jornalista de veículo deveria ter a experiência de ser assessor de imprensa e vice-versa, pelo menos uma vez na vida. Assim, todo mundo entende o quanto essas duas funções se retroalimentam. E é por isso que hoje, aqui no Fala Mercado, eu recebo duas jornalistas que começaram a sua assessoria do zero e vão contar pra gente como que tá sendo essa jornada de empreender nessa área. Então, Juliana Gesiorni, acertei, da Aurora Comunicação, Aurora Comunicação Criativa, isso, né? E a Camila de Lélio, da Comunica Mais. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, Marcinha. Bom, como vocês sabem que neste programa o protagonismo é do mercado, eu vou logo começar porque é um assunto que eu adoro e eu tenho muitas perguntas para elas. Gurias, de forma breve, eu vou começar da minha esquerda, então, Ju, conta para nós, eu quero saber das duas, tá? Como é que a assessoria de imprensa entrou na carreira de vocês? A gente vem da mesma faculdade, da mesma formação, aliás, não necessariamente da mesma instituição de ensino, que pouco se falava na nossa época sobre assessoria de imprensa. Então, como é que isso surgiu? Bom, na verdade, eu quis ser jornalista porque eu gostava de rádio. Queria muito trabalhar com rádio, futebol. Nada a ver, né? Eu também. O futebol não, mas o rádio também. Eu tinha isso na minha vida. Eu queria muito trabalhar com rádio. Eu sempre digo isso. Pergunta quantas vezes eu entrei profissionalmente no estúdio de rádio. Que nem... 0 vezes. Nem eu, então. E aí, foi isso que me levou a fazer jornalismo e tal. Só que já no terceiro, quarto semestre, eu estava buscando alguma coisa. E aí, fui estagiar numa autarquia. E aí, lá, eu fiquei quase 10 anos. Meu Deus, foi só estagiar. Exatamente, eu fui só estagiar, foi minha primeira relação com jornalismo, e aí eu fiquei, e lá eu aprendi tudo, assim, né? Aprendi a fazer assessoria, aprendi comunicação interna, aprendi todo tipo de comunicação com todos os públicos que aquela autarquia precisava se comunicar. E foi virando uma cachaça, assim, na minha vida, e eu deletei totalmente o rádio, eu não queria mais saber, eu só queria saber de assessoria de imprensa, assim, tipo, sabe quando tu pensa assim, cara, eu nasci pra fazer isso, assim, me achando já a super... Pronta! E aí eu fui a primeira estagiária a entrar lá, e aí também fui uma das primeiras pessoas a ser contratada, eu não tinha nem me formado ainda, eu já era contratada e tal, então eu tive fui crescendo lá dentro, né, e trabalhando, assim, muito com comunicação, eu aprendi muito. Aí, só que lá a gente fazia revista, a gente fazia rádio, a gente fazia assessoria, a gente fazia exatamente tudo, né, para comunicação. Então, foi uma baita de uma escola, assim, para mim. E aí, a cachaça pegou e aí nunca mais. Na verdade, a assessoria de imprensa te conquistou, foi isso? Foi isso mesmo, foi isso mesmo. E contigo, Camila? Eu tinha o sonho de ser repórter especial de veículo, né? Eu queria ser repórter especial, fazer grande reportagem, que eu amava. Que na faculdade tinha o professor Leonan, que é um professor aqui da PUC, que é maravilhoso, assim, falava muito de texto. E aí eu era fascinada pelas aulas do Leonan, adorava escrever e eu queria ser repórter especial. Só que, e é bem isso, a faculdade te ensinava a ser jornalista de veículo, né? Então, nada de assessoria, a cadeira de assessoria, inclusive, não era atrativa. A gente não entendia muito bem o que fazia uma assessoria e achava que jornalista é de veículo, não é assessor. Assessor não é jornalista, né? Assessor é um RP, olha só, né? Mas eu amo RP, nada a ver, mas... Enfim, RP, assessor, jornalista é de veículo. E eu queria ser repórter, e aí eu fui trabalhar sempre procurando se eu conseguiria entrar num veículo para ser repórter. E eu não conseguia, de jeito nenhum, porque tu ser jornalista em Porto Alegre e trabalhar num veículo é muito difícil para quem está começando e vem sem nenhum relacionamento, sem ninguém dessa área, sem ninguém de dentro de veículo para te ajudar a ir chegando nos caminhos. Então, tu tem que ir fazendo a tua história, né? E aí eu fui trabalhar, meus estágios foram sempre em assessorias de imprensa, né? E aí ali eu vi que a gente podia ser repórter sendo assessor de imprensa.
E depois eu tive a experiência de trabalhar um período num jornal, tive a experiência de trabalhar em outro jornal, trabalhei em revista também, fazendo em empresas de comunicação interna, fazendo revistas, mas eu vi que o assessor de imprensa, para ser um bom assessor de imprensa, tu tem que ser repórter, porque tu tem que entender o que é pauta, o que não é, o que é notícia, o que não é. Porque a gente não vende pauta comercial, a gente vende informação, notícia relevante para o público, e para fazer isso tu precisa saber o que é notícia, né? Então, eu consegui me realizar nesse lado, fazer meu trabalho de repórter como jornalista de assessoria de imprensa. Sabe que eu tive uma professora um pouco diferente, assim, dessas faculdades mais tradicionais. Eu tive uma formação muito voltada à parte corporativa. Inclusive, eu lembro que a minha faculdade era comunicação social, habilitação em jornalismo e ênfase em comunicação empresarial. Então, eu tinha 2 cadeiras de assessoria de imprensa, cada uma com 4 créditos. Assim, dava uma importância. E eu tive uma professora que dizia que a assessoria de imprensa era jornalismo direto na fonte. Eu peguei isso pra mim muito forte, assim, de poder respeitar o assessor de imprensa como alguém, como tu disse, como alguém que fornece informações corretas, sérias, de qualidade, com valor notícia, inclusive, como a gente aprende na faculdade, mas direto da fonte. Vai, Ju. Não, como eu já trabalhava com isso, na faculdade, na hora de fazer a escolha, eu estudei na Unicinos, e aí eles faziam, ou tu vai fazer TV e rádio, ou tu vai... E aí eu fiz assessoria. Eu fiz as pouquíssimas cadeiras de assessoria, e aí... Porque já era o caminho que eu queria trilhar, assim, então pra mim fazia muito mais sentido. E tu começou a trabalhar antes de ser formada também, né? Tu já estava no mercado, Já estava no mercado, então eu já fui... Não, eu acho que eu fiz, assim... Como complementar, eu fiz TV, que nem era rádio. Só para dizer que eu fiz, mas aí eu foquei completamente na assessoria. Também depois fui fazer pós de comunicação corporativa também, já para... A gente vê como é a vida, né? Porque eu entrei também com sonho... Eu tenho um histórico de família de radialistas, né? E eu entrei querendo rádio. Muito em seguida, eu me apaixonei pela comunicação corporativa. Também fiz pós em comunicação empresarial. E aí hoje, volto para veículo. Hoje não, né? 15 anos em veículo. Mas enfim, gurias, vocês duas tiveram passagens até bastante extensas por assessorias de imprensa mais antigas no mercado, né? Inclusive foi onde eu conheci vocês, onde a gente começou a se relacionar. Eu ainda como repórter, vocês como assessoras. Eu não vou dizer assessorias tradicionais, né? Mas assim, com mais história no mercado. O que isso representou para vocês? Vai, Ju. Bom, quando eu saí dessa autarquia, que eu fiquei muito tempo, eu logo já fui trabalhar em agência, né? Eu trabalhei na UFIS com o Almir, e foi uma baita de uma experiência, porque ele tinha clientes muito grandes, né? Então, eu fui... Acho que eu te conheci com o Mac, né? McDonald's, imagina. Fazer assessoria só para o McDonald's, né? Sim. E aí, mas foi um outro mundo, assim, né? Porque eu falava com públicos muito específicos, e na assessoria de imprensa me abriu um mundo, assim. Tipo, cara, eu posso ser mais descontraída, eu posso entender um pouco mais... Eu tinha mais tempo de estudo de cada cliente também, e isso eu gosto muito. Hoje, na Aurora, isso a gente leva, assim, a gente não se limita a falar só de um assunto ou ter cliente só de determinado nicho. Porque a Tati, minha sócia, e eu, a gente tem experiências em vários tipos de cliente, de vários nichos, e aí isso nos possibilita, né, trazer essa expertise para outro tipo de veículos, não, de empresas, né? Então, a gente gosta muito de variar os nossos clientes, e a assessoria de imprensa me abriu, assim, esse olhar, né, a gente pode comunicar de forma mais leve. Eu comecei lá com o Almir também a trabalhar muito com influenciadores, que foi quando começou tudo, assim, e eu acredito realmente que ele tenha sido um dos primeiros, assim, com o McDonald's a fazer bastante evento com influenciador e tal, e isso também eu amava fazer, e hoje a gente faz muito na Aurora, e planejar bem, sabe? Atender bem o cliente, planejar, mas também aprendi coisas que eu não gostaria de seguir, assim, né? Na comunicação. Então, dali, quando eu estava lá na UFIS, eu sabia que eu ia ter a minha assessoria. Ah, legal. A gente vai falar melhor sobre isso. Gostei.
Foi ali que eu já sabia, assim. Então, mas me abriu um mundo completamente diferente, foi muito, muito importante. O Almir é professor, ele sabe ensinar, né? Didático. Exatamente, ele sabe ensinar e ele confiava muito no meu trabalho, assim, eu era coordenadora lá e isso foi muito importante para mim, porque eu fazia já do meu jeito, sabe? Ele me deixava assim, vai que tu sabe fazer e tal, depois eu só contava para ele, deu assim, assim, assado, tá perfeito, sabe? Então, foi muito legal, muito importante. Camila? E eu trabalhei com a Fátima Torre, né, agora é FTCom, mas era Fato. Ambos, inclusive, já estiveram aqui conosco, né? Tanto o Almir quanto a Fátima já vieram aqui no Fala Mercado. E, nossa, aprendi tudo que eu sei de assessoria de imprensa com a Fátima, assim. Claro, eu já aprendi outras coisas agora, né? Na minha jornada tenho aprendido, mas a Fátima foi uma professora maravilhosa, assim, porque ela tem a Fátima também foi repórter, né? Então a gente pensava muito parecido nesse sentido de, para te ser um bom assessor, tu tem que ser um bom repórter, tu tem que entender o funcionamento do veículo, tu tem que entender o que aquela coluna, aquele veículo publica, que é algo que a gente estava falando um pouco antes de começar aqui, de mandar uma pauta que não tem nada a ver com aquele espaço. Acho que um bom assessor de imprensa também, ele é curioso, né? Tu vai fazer uma entrevista, tu vai fazer um planejamento de assessoria com o teu cliente, tem muita coisa que os clientes querem que a gente trabalhe que não é notícia, não é pauta, e tu só vai saber direcionar o cliente se tu perguntar muito, se tu entender o negócio profundamente, né? E eu acho isso maravilhoso, porque a nossa profissão permite que a gente entenda de tantas coisas, a gente tem que se aprofundar em tantas coisas, a gente não pode falar superficialmente sobre nada, porque tu não vai mandar um texto superficial que o jornalista vai te fazer uma pergunta e tu não vai saber responder. Então a gente vive estudando e se aprofundando ali naquela área. Então, com a Fátima eu aprendi isso, assim, um diferencial muito grande da Fato, na época que eu trabalhava, era o atendimento com o cliente e o respeito aos jornalistas. A Fátima até tinha umas frases que ela dizia, a gente briga com o cliente, mas não briga com o jornalista. Então, assim, cuidado, sabe? Se tu tem uma estratégia ali de divulgar uma matéria exclusiva, não manda para 2 veículos, não diz que mandou para um e mandou para o outro também. Então, a gente tinha um cuidado enorme com os clientes e essa parte de atendimento mesmo, sabe? Que a Fátima, ela sempre foi conhecida por ser muito disponível. Então, os clientes tinham acesso fácil e rápido a ela. E a gente reproduz muito isso na Comunica Mais. A gente é um atendimento disponível. Acho que muito pelo perfil também. Eu sou assim, eu tô sempre online mesmo, eu respondo rápido. Mas eu aprendi bastante ali com ela e trabalhava no Shopping Iguatemi, com o Shopping Iguatemi, né? Então, que era um cliente que eu amava, que era moda e também tinha essa relação com influenciadores. Lá na época, foi 2010, isso daí, 2011. Estava começando essa questão de blog, Facebook, então... E outra questão da Fátima também, além de atender clientes enormes, ela sempre tentando se atualizar, sabe? Não ficar parada, assim. Ela sempre busca se atualizar, entender o que está acontecendo. Então, para mim, foi uma escola bem importante, assim. A Ju comentou que ainda trabalhando nessa empresa já sabia, né? Quando é que vocês acham que foi o momento da girada de chave, assim, que vocês decidiram, não, agora tá na hora, ou eu tô madura, ou é o que eu preciso para agora, ou é o que eu consigo agora, fazer a minha própria jornada? Como é que foi para vocês? Quando é que vocês decidiram que era hora de empreender? Assim, na verdade, eu não sei, eu sempre tive isso. Eu sabia que eu ia ter, mas não sabia que ia ter, né? Sempre pensava, preciso ter o meu negócio, preciso ter o meu negócio, preciso ter a minha assessoria. Os meus amigos, sua maioria são jornalistas também, e todos eles diziam, cara, tu precisa ter a tua assessoria, tu precisa ter a tua assessoria. E eu, não, sabe? Ficava assim, mas aquilo foi se alimentando. E aí, eu ganhei o bebê e estava de licença maternidade e a Tati. A gente é amiga desde a faculdade, enfim, somos comadres, amigas. E aí a gente começou a fazer uns jobs juntas, assim. E deu muito certo, né? E aí a gente começou a conversar, quem sabe e tal, quem sabe a gente faz, quem sabe... E eu com um bebê, né? Na pandemia. Eu sei muito bem o que é a realidade. Sabemos como é essa realidade, né? E aí, cara, então vamos. Pedi demissão, a Tati pediu demissão, e aí a gente se jogou. Mas foi muito natural, assim, a gente se jogou e as coisas começaram a dar certo, porque os relacionamentos que a gente já tinha, né, anteriores de clientes, de jornalistas, então quando a gente
meio que anunciou, a gente anunciou e já tinha cliente. Então, claro que a gente foi com medo, né? Tinha pandemia. E foi assim, em 2020 estava tudo fechado, né? Era bem crítico, eu com um bebê em casa, a Tati com uma criança. E aí foi, assim, salto no escuro. Foi, mas em nenhum momento eu duvidei que ia dar certo, assim. Eu não sei, eu sempre soube que ia dar, porque a gente acredita no nosso trabalho, a gente sabe fazer, né? E a gente tem muito, assim, como mulher, tem muita questão de síndrome da impostora. Eu gosto de falar muito para as gurias assim, cara, vocês estão de parabéns, olha que a gente conseguiu, não sei o quê. Não, mas eu podia. Não podia, foi ótimo. Então, a gente precisa também ressaltar quando a gente consegue as coisas, quando a gente é boa, quando a gente sabe fazer. Claro que tem muita coisa para aprender ainda. Não estou dizendo aqui que, né, já tá jogo ganho. Mas eu sabia que ia dar certo. E aí foi basicamente isso, assim, foi realmente muito no escuro, imagina com um bebê pequeno, pandemia, todo o cenário para dar errado e deu super certo e a gente já saiu com... No dia que a gente abriu a empresa, digamos assim, a gente assinou o primeiro contrato. No mesmo dia? No mesmo dia. Que legal. Camila, quando é que foi também com 3 em casa? Somos todas mães de meninos, inclusive, né? É verdade, só aqui tem 5. 5. Porque eu tenho 3. É que te leva né, a questão demográfica. Eu me identifiquei muito com o que a Ju tá falando, assim, porque, na verdade, eu trabalhei, então, na Fato. Antes de ir pra Fato, eu trabalhava no Osul. Daí eu fui pra Fato e depois eu fui pra 0 Hora ficar um tempo. Aí depois eu voltei pra Fato. E aí depois eu fui trabalhar no Tecnopuc, na assessoria de imprensa do Tecnopuc, onde eu fiquei ali uns 5, 6 anos, trabalhando com as empresas incubadas, com as startups e tal. E o Tecnopuc, ele me abriu um mundo novo daí. Que eu vim lá do Dona Fashion Iguatemi, e fui parar no mundo das startups, com uma linguagem completamente diferente, tecnologia, inovação, tudo muito novo, mas que eu achei, meu Deus, tem uma oportunidade de mercado gigante aqui. Um monte de empresa, um monte de empreendedor que não sabe se comunicar, que não sabe nem falar sobre os seus negócios, e ninguém tá olhando para eles, né? E daí ali já despertou um pouco o meu interesse e eu via que eu botava a mão e dava certo. Eu botava a mão e dava certo. Toda vez que eu falava com os caras, eles ficavam felizes com o resultado. Eles diziam, nossa, coisas que para nós são tão óbvias, para quem não é da área, né? E aí eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Aí eu saí do Tecnopuc e fui trabalhar na Secretaria de Inovação do Estado, onde eu fiquei 1 ano lá, no setor, como coordenadora de comunicação. Criamos o setor de comunicação, a secretaria era nova. E aí ali eu comecei a me sentir, eu amei trabalhar lá, trabalhei com pessoas incríveis que eu admiro muito, mas eu comecei a me sentir sufocada. E eu acho que isso quem tem uma atitude muito intraempreendedora, porque quando tu é empregado, né, assim, aquilo tu vai vendo que tu pode fazer do teu jeito, que tu pode fazer. E uma coisa que eu sempre falo, se depende da minha força de trabalho, eu garanto. E o nosso trabalho é a nossa força de trabalho, então não dependo de mais nada. E abrir um negócio de comunicação tem uma parte boa também, que tu não tem um custo inicial. É o teu computador, o teu trabalho, o teu relacionamento e vai. Então, a gente também, eu me demiti da Secretaria de Inovação, a Marluce trabalhava na Assembleia, se demitiu e nós começamos a empresa ali. Nossos primeiros 2 jobs que a gente juntou, dividiu o valor, cada uma com a metade. Início de março, dia 20 de março, estourou a pandemia. Foi ali 18 de março, uma coisa assim. É verdade. E eu também, junto com vocês, então, com 3 crianças, eu tenho gêmeos, né? Os gêmeos tinham 2 aninhos. E eu em casa com 3, né? Um de 6, 2 de 2. E assim, e agora? Mas foi incrível para a comunicação, porque todas as empresas começaram a ver que precisavam de comunicação. Pra comunicação foi uma super muito oportunidade. bom, e um indicando para o outro, um indicando para o outro, e a coisa foi acontecendo. E tem uma dedicação enorme, né, Ju? A gente sabe, é uma dedicação, sei lá, muito intensa mesmo. Mas como depende de nós para dar certo e a gente não mede esforços para que aconteça, então foi assim. A gente também vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes de continuar, quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Vero. A Vero é a maquininha que está ao lado do empreendedor gaúcho. Acesse sejavero.com.br e vamos superar isso juntos. Gurias, a gente está falando dessas diferenças um pouco de quando vocês eram colaboradoras dentro de uma empresa que já estava muito consolidada no mercado, para quando passaram a abrir, então, aliás, abriram onde vocês passaram a trabalhar por si.
Vocês chegaram a sentir alguma diferença na recepção dos jornalistas de quando vocês já carregavam o nome de uma empresa consolidada para quando vocês tinham que, então, passar a vender também a empresa de vocês? Não senti. Não? Não senti. Porque o que estava ali era, na verdade, as jornalistas e não a empresa? Eu também não senti. Quando entrei na faculdade, até uma coisa que me marcou muito, no meu primeiro dia de aula eu era bem novinha e a primeira aula foi com o Juremir, né? E aí ele disse assim, vocês vão ver que a vida de um jornalista é a sua agenda. E na época eu nem entendi aquilo, sinceramente. Eu pensei, agenda, eu não entendi. Mas é isso, é o relacionamento da gente. Então, mesmo estando numa empresa, no Tecnopuc, é como tu te relaciona, é o tipo de notícia que tu manda e o jornalista já sabe que se vem de ti, vem algo com credibilidade, né? Então, eu não sentia, assim. Eu não sei vocês, gurias, mas quando eu era estudante, eu tive um trabalho de faculdade que era criar uma agenda. Não tive Criar isso, a nossa agenda. Na época física, faz um tempo já. Mas eu uso física também ainda, um pouquinho. A da agenda física eu desapeguei, não faz muito tempo, inclusive, Ju, mas eu consegui desapegar. Mas sempre foi muito valorizado, né, essa questão da agenda. E eu brinco até hoje, né, porque como o Coletiva é o veículo dos veículos, né, eu sempre brinco que o que há de mais valioso de 15 anos de carreira, sem dúvida nenhuma, é a minha agenda. Claro, certeza, sem dúvida. Certeza. E uma vez até uma jornalista de TV, ela falou pra mim assim, porque imagina a quantidade de e-mails que eles recebem e de ligações e tal, ela disse assim, cara, quando tu vem pauta tua, eu sei que é pauta boa, porque tipo, eu não saía mandando release assim, entendeu? Eu esquematizava, fazia um planejamento, olha, isso aqui cabe pra TV, eu vou mandar assim, assim, assado. Ela disse, o teu e-mail eu sempre abro. E normalmente acabava Isso é um super elogio, né? Sim, muito, porque é isso, se tu não planejar e tal. E aí por isso que quando eu abri a assessoria, eu acho que os jornalistas já que já conheciam, eles já sabiam, bom. Inclusive eu recebi muitos elogios e que legal, não sei o que, fiquei até bem surpresa. E aí foi isso, assim, tipo, não sai metralhando, entendeu? Quando eu vou te mandar a pauta que é legal, que é isso e tal. E aí, então, tem uma estratégia por trás, exatamente, né? Exatamente. A gente falava, até para compartilhar isso com a audiência, a gente falava um pouco antes de ligar as câmeras aqui, de algumas pérolas que acontecem nessa relação, né, de jornalista de veículo para assessor de imprensa. E se tem uma coisa que eu posso garantir que irrita qualquer jornalista de veículo, é receber uma pauta que não tem absolutamente nada a ver com o nosso veículo, nada a ver com a nossa editoria, e a insistência de querer emplacar uma pauta que não conversa com o editorial desse veículo. Então, amiguinhos, jornalistas, assessores de imprensa, não façam isso com os jornalistas de veículos, porque isso é bem irritante. Bom, gurias, vamos falar melhor, então, e mais, que é, na verdade, o grande assunto do nosso programa, do nosso encontro, do nosso episódio, que é esse empreender, né? Esse começar uma assessoria de imprensa do zero. A gente não é treinada na faculdade para isso. Nós três, de instituições ainda que diferentes, tradicionais e, portanto, fomos incentivadas sempre à reportagem. Como é que é para vocês? Agora a gente pode falar 2 horas, eu tenho certeza, né? Meu diretor vai nos matar, mas não vamos falar 2 horas. Mas assim, como é que é o empreender, né? Girar essa chave de não ser apenas mais só uma repórter, ainda que seja um jornalismo direto na fonte, e ter que olhar para um negócio, de fato. Primeiro? Tu começou primeiro. Vamos lá. Eu acho que a gente começou juntas. Vocês começaram no início de 2020, a gente foi no final. Tá. Olha, a experiência que eu tive aqui no Tecnopuc me ajudou muito, né? Porque eu acompanhei muito as pautas de empreendedorismo, de gestão de negócios, de testar o produto e corrigir rápido e tal. Então, quando eu comecei, realmente a gente não é ensinado na faculdade, a gente não sabe gerenciar e a gente vê algumas pessoas que abrem as suas próprias assessorias tropeçando em várias coisas justamente por isso, porque tu não tem esse ensinamento. Quando a gente começou, eu tinha um pouco desse conhecimento, então eu tentei, junto com a Marluce, aplicar algumas coisas lá no início, de pegar, a gente ia para casa da Marluce
no meio da pandemia, botava uma cartolina no chão e fazia aquele business model Canva, sabe? Ai, quem é nosso público-alvo, quem são as empresas que a gente quer trabalhar, como é que a gente vai fazer, e a gente testava isso, foi tentando organizar ao máximo a agência desde o início, assim. E a gente tá bem organizada, a gente conseguiu ir fazendo, a gente tinha fato como referência, então a gente tentou se organizar assim. A grande dificuldade para mim, eu falava com a Ju antes de entrar ali, e daí isso realmente é muito difícil para mim, é gestão de pessoas. Que é muito difícil, é muito desgastante. A gente tem uma equipe maravilhosa de pessoas muito comprometidas que estão conosco há um tempão, assim, a gente não tem muita rotatividade, mas tu tem que ter um olhar para cada um, e a especificidade, as pessoas são muito, cada uma é de um jeito, então com a Márcia eu falo de um jeito, com a Ju eu falo de outro, nós somos maioria mulheres, a gente tem um homem na nossa equipe, então assim, isso é muito desgastante, né? Essa gestão de pessoas, ela exige um conhecimento que realmente eu não tinha, não estou aprendendo. Dar feedback para mim é muito difícil. Eu tenho essa dificuldade de dar feedback. Positivo não, porque é fácil. Mas negativo, assim, eu não consigo. E eu tenho me esforçado muito para dar, porque as pessoas também elas precisam de feedback negativo para crescer, né? Claro. Acho que tem um pouco a ver com o perfil feminino também. A Comunica Mais, a gente sempre se orgulhou de ser uma empresa feminina. E não feminina porque é feita por mulheres, mas feminina de ter um perfil feminino mesmo. De ser mais empática, de ter um olhar... Porque às vezes tu tem mulheres que têm perfil masculino. Claro. Que são... né, mais verticais e tal. Nós não, a gente sempre quis ser mais feminina mesmo, nosso perfil é assim, então a gente tem total, é tudo muito mais fácil. Para quem é mãe, as gurias, às vezes eu fiz uma entrevista com uma menina e quando acabou ela disse, eu queria te agradecer, que é a primeira vez que eu não preciso dizer com quem eu deixo meu filho. Eu não tinha nem perguntado se ela tinha filho. Porque tu acha que ter filho faz alguma diferença? Eu tenho 3. Empreendi na pandemia então, e trabalho um monte, então não tem nada a ver. Faz diferença ter filho. Nos deixa muito mais poderosas, empoderadas, capazes, com um poder de gerenciamento incrível, de tempo, né? Nos gestão torna de melhor tempo. ainda. Não, mas nesse sentido, capaz que eu vou me importar com se eu tenho que sair para buscar meu filho, se tá doente, se o filho... Isso não existe lá. Então, a gente é muito empática e uma gestão muito feminina no sentido literal, assim, da palavra. Porém, falta um pouco para nós... Do perfil mais vertical. O outro lado. E aí, isso é uma dificuldade para mim que eu tenho me policiado para tentar falar o que eu sinto de... Não, isso aqui não tá bom e tem que fazer. Porque a gente vai crescendo, a exigência vai aumentando, os clientes vão aumentando a exigência e é necessário. Mas então, da maior dificuldade para mim de empreender não é saber se vai ter cliente ou não, se vai dar para pagar as contas ou não. Isso não é eu não sou essa pessoa nem na minha vida pessoal. Eu sempre acho que vai dar. E vai mesmo, porque se não der, eu vou atrás e vou dar um jeito, a gente vai. A gente Essa é a Tati. eu sou assim, a Marluce também, mas assim... Mas é que quem faz a parte de cuidar das finanças... É a Marluce, ela que tem que dar esse jeito. Mas eu que cuido, então. Ai, tu que cuida dessa parte. Tá. Mas assim... lidar com pessoas é muito difícil. Exatamente ontem, a gente estava tendo uma reunião com um dos meus líderes e a conversa foi exatamente por esse lado. A parte mais difícil de liderar não é pensar em projetos, viabilizar, parte comercial, parte burocrática, fiscal, enfim, que a gente tem que aprender. É realmente lidar com pessoas, sem dúvida. E pra ti, Ju? Eu acho que um pouco de tudo, assim. Eu achava ali, abri uma empresa agora, vou escrever os textos, vou divulgar, vou pegar as coisas dos clientes, vou falar com os jornalistas. Eu amo esse relacionamento, para mim tava tudo... Mas aí começou a chegar a realidade bem rápido, né? Tem que ter contabilidade, tem que não sei o quê, quem é que vai fazer o financeiro, quem é que não sei o quê, quanto que ele vai... Cara, começou a vir um monte de coisa, meu Deus do céu, a gente não faz ideia. Não faz. Por mais que a gente saiba que todas as empresas têm um caixa, têm uma conta, mas tipo assim, nunca era eu que cuidava, entendeu? E aí caiu pra mim, né? E aí nota fiscal, principalmente no início, que tu precisa fazer tudo, né? Tu não tem assim uma empresa que vai fazer isso, outra que vai fazer aquilo, não, tu vai fazer tudo. Tu vai fazer o texto, tu vai prospectar, tu vai fazer reuniões, tu vai cobrir evento, tu vai fazer tudo.
E aí, até agora que a gente tem 3 anos, a gente ainda faz tudo, porque a gente quer estar perto dos clientes, né? Nós confiamos plenamente na nossa equipe e tudo certo, mas eu gosto de estar com o cliente. Ele nos contratou, ele contratou a Aurora também, sabe? Então eu gosto de fazer isso. E aí também isso dá uma dificultada ali, né, nas agendas, mas liderar pessoas, como a Camila falou, realmente também é complicado, porque a gente às vezes precisa de fato falar algo que a pessoa não vai gostar. E tu também não quer, de repente, machucar a pessoa, ou não que tu vá falar para machucar, mas a pessoa recebe como ela quer esse feedback. Então isso eu também acho bem complicado, e mostrar para as pessoas que a gente está fazendo algo e está no caminho certo, porque eu vejo que as meninas que trabalham conosco, elas são muito comprometidas e elas querem, assim, o mundo, sempre. E eu digo sempre, assim, meninas, a gente está conquistando muita coisa, olha os resultados que a gente está tendo. Então, sempre eu fico mostrando que aqueles resultados são importantes, são ótimos. E às vezes a gente diz, a gente só saiu no online. Como assim? Só saiu no online, sabe? Tipo, num super portal. Esses tempos nós emplacamos um cliente na Veja, online. Mas só saiu no online. Não! Só um pouquinho, foi na Veja, entendeu, gente? Que talvez, inclusive, tenha mais audiência hoje do que a imprensa, exatamente, né, exatamente. É que jornalista ainda, né? Mas isso também, assim, aí a gente tem que ficar atento o tempo todo para levantar o astral da equipe e cuidar de todo o gerenciamento da empresa e prospectar e fazer reuniões e não sei o quê, e cuidar do cliente, entender por que aquele cliente está mais quietinho às vezes, sabe? Ir lá, puxar, entender. Então, assim, é difícil. Só me lembrei de uma coisa que a Ju falou, é bem isso tudo aí, todos os dias, né? Todos os dias. E agora me deu um branco, mas era isso. Eu vou aproveitar o teu branco, então, e comentar que, assim, esse equilibrar de pratos, né? Ninguém nunca nos contou isso, né? Então, eu lembro, porque como vocês... Mas, bom, Camila, vocês têm a sede física já, né? A gente tinha... Era isso que eu ia falar. A Ju, gente não, é né? 100%. Eu tive... Quando eu comecei... A gente também hoje é 100% home office, tá? Mas a gente começou com sede física. E essa coisa que a Ju falou me fez lembrar muito, assim, que quando eu montei a estrutura, porque na época era física, não se falava muito em home office na época. Quando eu voltei, então, pro Coletiva e aí tive que montar a estrutura... Gente, era assim, ligar a internet. Tem que mandar ligar a internet. Chama o fulano pra ligar a internet. Liga pra empresa. E aí, bota o telefone onde dá. Né? Porque o que importava pra nós era a internet, não era o telefone naquele momento. E aí, a primeira vez que o telefone toca, eu nunca me esqueço, o telefone estava em cima de um armário. O aparelho de telefone. E aí, começou a tocar e a gente pensou... Cadê o telefone? E aí levando... Então, assim, eu lembro que, assim, essa coisa do... o fio do não sei o que, a estrutura... Aí tem que comprar material de limpeza, sei lá, sabe? São umas coisas que... Quando a gente é colaboradora... Não, tu não precisa... Tá tudo lá. É mais ou menos como a gente sair de casa e morar sozinho, né? E descobrir que o papel higiênico não vai aparecer no dia seguinte. Exatamente. Que a louça não vai sumir da pia. Mas agora eu lembrei que eu ia falar que é bem nisso. O que eu acho uma dificuldade, tá? É que quando tu tá numa instituição e tu vai contratar alguém para entrar numa instituição, então eu vou usar os meus exemplos. Tecnopuc. A pessoa entra para trabalhar no Tecnopuc, ela entra com uma instituição grande por trás. Ela trabalha na FTCom lá na Fato com a Fátima. Já é conhecida do mercado, atende Tramontina, atende Boticário, atende grandes empresas. Quando a pessoa entra para trabalhar na Comunica Mais? Ela entra pra trabalhar na Comunica Mais, tem 4 anos, é uma empresa que está nascendo, de 2 pessoas. E assim, a gente tem muita experiência, a gente entrega resultados enormes, mas é uma empresa pequena que está nascendo. Então, isso é uma dificuldade, pra mim, foi no início eu pensava, por que as pessoas estão... É a síndrome da impostora total. Por que as pessoas estão trabalhando com a gente? E assim, home office, qual é a cultura dessa empresa? Por que as pessoas estão aqui? Então, eu me questiono muito. E a gente tem a sede física, mas só eu vou na sede física. Eu sou a única pessoa que vai na sede. Pode vir. Vamos fazer a Maluce vem conjunto. A Maluce vem às vezes, mas num geral sou só eu que venho, porque eu gosto. Mas assim, as pessoas se acostumaram e elas nos enxergam como empresa. Então, isso pra mim é um orgulho enorme que eu tenho dificuldade até de acreditar, sabe? Porque é uma empresa nova,
que nasceu há pouco tempo, com clientes, como a gente atende muitas empresas de tecnologia, que são nomes, às vezes as empresas são enormes, né, como a ADP, que a gente atende, que é uma empresa que tem 60 mil funcionários no mundo, mas como ela é de tecnologia, não é tão conhecida como uma marca, às vezes, mais tradicional e muito menor, mas que todo mundo conhece. Então, são desafios nossos, né? E que, pra mim, é isso, assim, eu até tenho dificuldade de entender por que querem trabalhar aqui. E a gente já teve casos de gente que veio trabalhar com a gente e disse, eu vim porque eu achei que ia ser bem tranquilo. Eu conto, vocês contam. Olha, não é nem um pouco tranquilo, é uma correria, um monte de trabalho e tal. E aí, é isso, assim, né? Gurias, quando a gente abre uma empresa, ainda que vocês sempre tivessem essa certeza de que isso ia acontecer em algum momento na vida de vocês, e muitas vezes as empresas, elas acontecem, elas apenas acontecem. A gente não consegue, às vezes, olhar pra dentro. Eu já passei por algumas situações dessas, assim, de dizer, não, peraí, acho que tá na hora de tranca tudo e vamos olhar pra dentro, né? Vamos mexer de novo, vamos olhar de novo pro nosso planejamento estratégico. Mas quando a gente abre uma empresa, a gente tem um sonho, né? A gente fala num lado muito emocional, especialmente daqueles que lideram esse negócio. Qual é o sonho da Aurora? Qual é o sonho da Comunica Mais? Agora Então, eu acredito que a nossa empresa tem dado certo até agora, porque a Tati e eu, nós temos os mesmos propósitos, os mesmos valores. A gente já era amiga antes, muito amiga. Então, a gente pensa muito parecido, assim, a gente quer... A gente nunca falou assim, por exemplo, de tamanho, a gente quer ser a maior. Não, a gente quer fazer o nosso trabalho bem feito, continuar sendo indicada, se consolidar cada vez mais. Quando falarem Aurora, sim, das meninas e tal. Mas eu fico já muito feliz até agora, assim, a gente é super nova, né? Com 3 anos, as pessoas que trabalham conosco trabalham já há muito tempo. Tem meninas que estão com a gente desde que a gente abriu. Então, sim, elas super acreditaram. É o que tu falou assim, tá, mas por que elas estão acreditando na gente? Será que a gente está acreditando na gente? Mas isso vai dando mais força pra gente. Assim, cara, a gente tem pessoas que acreditam na gente, que estão aqui trabalhando, que estão aqui, sabe, comemorando cada vitória nossa, assim. E o que eu quero para a Aurora é que a gente se consolide cada vez mais, que a gente tenha clientes no mesmo propósito que a gente. Isso para a gente é super importante. A gente, até uma das coisas, das dificuldades, ninguém falou, por exemplo, que a gente poderia demitir clientes. Eu acho que isso é uma das coisas boas de empreender. Porque antes a gente era obrigada a aceitar o que viesse a hora que fosse. E não que a gente, não, falou assim... Mas hoje a gente já se olha e diz, não, isso aqui a gente não quer. E é uma sensação libertadora de demitir cliente. Que não estão definitivamente alinhados com os valores da empresa. Não estão. Hoje em dia, assim, não que a gente tivesse que aceitar, mas como a gente era CLT, enfim... O teu chefe que dizia, e aí vai, segue o baile, engole. E hoje em dia, a gente já avalia, não, isso aqui está completamente fora, essa pessoa que não está fazendo sentido pra gente. Então, isso, eu acho que a gente está super no caminho certo, assim. Pra gente, claro que a gente está empreendendo, porque a gente também quer dinheiro, a gente tem filhos, a gente tem família, a gente tem... Mas... A gente está empreendendo por um propósito maior também. A gente quer fazer a assessoria da forma que a gente acredita que a comunicação tem que ser feita. Que o trabalho tem que ser próximo. A gente gosta disso, a gente gosta de proximidade com os clientes, com os jornalistas. Então, com as pessoas que trabalham conosco. E humana, assim. Eu sei que é muito clichê falar, né, na comunicação humanizada e tal, mas como mulheres também e mães, né, nós duas somos mães, então a gente... Assim, eu acredito que pode ser que as meninas trabalhem com a gente de contrário. Não, vamos dizer. Mas eu acredito que a gente seja muito humana, assim, sabe? A gente entende, cólica, eu já tô com cólica, a gente trabalha só com mulheres também. Então, tô com cólica, tô com isso. Então, a gente é outra cabeça, é outra visão. A gente quer que as pessoas que trabalham com a gente trabalhem felizes. Ontem também, nessa mesma reunião com um dos meus líderes, a gente também falava sobre isso. E eu tive durante muito tempo uma equipe 100% feminina, né?
Então, realmente, é um outro olhar, né? É diferente. Eu concordo plenamente com a Camila, assim, é diferente. Hoje, casualmente, a minha redação do portal, porque hoje, né, somos mais empresas, mas do portal, nós temos uma maioria masculina. E aí, é legal também porque a gente aprende que homens também têm seus dias de cólicas, sim. né? Que não vão ser refletidos em útero, que não tem, mas de uma outra forma, né? Então, essa comunicação humana também, eu acho que vem muito da nossa geração, né? E eu acho isso extremamente gratificante poder viver uma era mais humanizada da gestão de pessoas. A questão da maternidade é impressionante como é avassaladora para nós, né? De olhar o mundo de outra forma. E foi também muito engrandecedora. Eu não sei como é que é para vocês. Eu não sei se vocês têm mães na equipe que foram mães depois de vocês. Sim. Eu sou a mãe mais velha da equipe. As outras foram depois. Então, eu viver essa experiência com um grau de empatia muito maior, né? Eu tive, acho que 4 mães depois de mim, assim. E um entendimento completamente diferente do que era o momento que elas iam viver a partir dali, né? Sim. Camila, sonho da Comunica Mais. Eu tava vendo a Ju falar dela e da Tati. É tão legal, né? Quando a gente, antes de ter a Comunica Mais, eu tive uma experiência de empreender com 3 amigas, né? De ter uma agência de... A gente tentou, mas a gente nem chegou a transformar numa empresa. E não deu muito certo, porque cada uma tinha o seu emprego, né? E aquilo ali era uma segunda atividade e tal. E aí, uma hora a gente disse, não, vamos manter a amizade. Começou a dar um monte de confusão. E aí, quando eu e a Maluce, a gente se reencontrou, porque a gente trabalhou juntas lá na Fato, a Maluce, a gente com a vontade de empreender, eu disse, ai, Maluce, eu não sei se eu quero ser tua sócia, porque a gente é amiga, e se não der certo, e meu Deus, fiquei muito assim... E a gente se complementa muito, como a Ju estava falando, me identifico muito, eu e a Maluce com vocês, a gente se complementa muito, a Maluce faz toda uma parte chata que eu detesto, e eu faço coisas que ela não gosta, então a gente consegue se complementar bem. E a gente também, o nosso sonho é muito parecido, porque a Maluce tem uma história bem legal, ela veio lá de Pirapó, todo mundo conhece a Maluce, sabe que ela veio de Pirapó. Ela tem uma história de vida que eu admiro muito, a Maluce, assim. E a gente comemora cada vez que alguém nos indica, que a gente diz, olha só, nos indicaram para aquela empresa, porque o nosso nome tá como Comunica Mais, né? Não Camila, não Maluce, tá chegando no mercado e tal. Mas eu tenho o sonho de ter uma empresa grande, assim, de ter uma empresa, de ter bastante gente trabalhando, de poder pagar um salário muito legal para as pessoas, sabe? Eu gostaria de chegar num patamar de ter um faturamento enorme, as pessoas que trabalham com a gente serem super bem... valorizadas e todo mundo ter várias coisas que numa empresa pequena tu não consegue dar tantos benefícios para as pessoas que trabalham contigo, né? Então o meu sonho é crescer, ter um time ainda maior e clientes grandes, e, enfim, não tem limite. E a Maluce também, assim, ela sonha junto, a gente sonha juntas, assim, mas a gente comemora cada cliente, cada coisa nova que entra é uma vitória pra Cada nós, indicação, né? Eu sempre falo pra Tati, assim, que pra mim, claro que é importante ter cliente novo, né, enfim, mas é muito importante quando um cliente nosso nos indicou para outro. Eu fico, cara, isso aqui pra mim é o nosso cartão, É verdade, entendeu? né? Porque isso aqui quer dizer que a gente tá indo no caminho certo, se ele tá nos indicando para outras pessoas e outras pessoas estão chegando por causa deles, assim, então, nossa, pra mim é o que vale a pena. E a gente pouco prospecta, né? Porque vai chegando indicação de um pro outro. E as pessoas vêm porque realmente tu entrega bons resultados. Não só de clipping, porque a gente faz outras coisas, mas de relacionamento, de atendimento. E uma coisa legal de falar, que eu acho que a Aurora e a gente tá na mesma, que são empresas novas, né? Com uma visão diferente, né? Ontem a gente pegou uma pauta e eu disse para as gurias, nem vamos pensar em impresso nessa pauta. Vamos ver outra coisa, vamos ver podcast. Às vezes tu entrega outras coisas para os clientes, que não é clipping. E que já tá valendo muito, assim, sabe? Então, acho que a gente traz um olhar mais novo também para esse mercado de assessoria de imprensa que durante um tempo até ficou meio desacreditado, né? As pessoas acharam que ia acabar. E, na verdade, tá super em alta, mas de um outro jeito também. Meninas, infelizmente a gente precisa acabar, né? Porque a gente poderia ficar falando horas e horas e horas aqui. Mas muitíssimo obrigado. Eu gosto muito quando é um assunto, além, claro, de ser um assunto que eu gosto, por já ter atuado dessa forma. Mas também, assim, quando é um papo leve, né? É um papo leve, é um papo sincero, da gente poder abrir realmente.
E eu tinha essa vontade de trazer um assunto que é começar do zero, né? Porque, às vezes, claro, no meu caso, eu não comecei uma empresa do zero. Mas dessa vez, né? Já tive outras experiências anteriores. Então, parabéns pela coragem, pelo sangue no olho, né? Eu sempre digo isso. E eu vou continuar dizendo para quem quiser escutar, ou aqueles que não quiserem vão continuar me escutando. Quer dizer, como é bom quando a gente trabalha com tesão, né? Como é bom quando a gente trabalha com paixão. Porque eu digo, graças a Deus, tive muitas experiências, mas nenhuma empresa faz meu coração bater como coletiva, né? Então, que bom ter pessoas por perto que também sentem esse amor. Parabéns, de verdade. E tu é o coletivo, né? A gente... Não, pelo amor de Deus, não Tá bom, façam desculpa, isso. A gente tem muita Mas é que eu gente me lá lembro fazendo. sempre assim, a Márcia do coletivo. É isso que foi isso que eu quis Não, dizer. mas que bom, que bom. A gente... Mas assim, hoje eu digo que não, porque realmente... Sim, eu também E não até sou. vou dizer que o portal hoje é o que menos me tem, né? Em termos de esforços e de presença. Apesar da minha equipe me cobrar bastante isso. Mas é isso. Então, para quem ficou conosco até aqui, muito obrigada pela audiência. E não esqueçam daquelas nossas frases clichês, né? Curte, compartilha, comenta, te inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube te avisar toda vez que tiver conteúdo novo. E aqui no Falar Mercado, toda semana tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.